E aí, galerinha? Aqui é o Jean Anjos e esse é mais um episódio do podcast Fui na Terapia, mas continuo meio assim. Salve! E aí, como é que estamos? Tudo certo? Espero que estejam todos bem, tá? Vocês viram aí o nome do episódio? Especialista em pior cenário, então vocês já devem imaginar o que tá por vir aí. É um episódio sobre catastrofização de algumas coisas que aconteceram na minha vida. E antes de começar a falar sobre, eu só queria deixar o recado aqui importante para você seguir o podcast, me seguir no Instagram, tá? @jeananjos, @fuiterapia. Comente sobre os episódios, compartilhe sobre os episódios também, caso você se identifique ou envie para algumas pessoas. E é isso, né? Vamos para o episódio sobre catastrofização. Primeiro, vamos fazer uma introdução disso aqui, né? O que é catastrofizar as coisas? É basicamente aumentar, né? É sempre imaginar, de fato, o pior cenário aí para situações. E no meu caso específico aqui, isso está muito ligado à questão da saúde, né? Então, todas as vezes aí, ou a maioria das vezes que eu catastrofizei algo, sempre foi aí para esse âmbito relacionado à saúde, né? E isso foi um recorte muito específico das minhas sessões de terapia, tá? Não é uma coisa que perdura, né? Não é uma coisa que a gente trata até hoje, isso já foi tratado. Obviamente, né? Eu não vou mentir que pode ser que algumas coisas ainda não aconteçam, mas são coisas que hoje que eu tenho, que são coisas que atualmente eu tenho mais consciência, então eu consigo ter um controle melhor, né, em cima daquilo, mas basicamente isso aconteceu em alguns recortes assim na minha vida, né, enquanto pessoa que faz terapia. E, cara, para contextualizar vocês aí, eu preciso falar um pouco de mim em alguns âmbitos. Primeiro, eu tenho muita dificuldade, na verdade eu acho que não só eu, é bem comum isso talvez, mas eu tenho muita dificuldade com a morte em si, né? Tipo, eu tenho muita dificuldade em pensar sobre isso, principalmente coisas que envolvem a mim, né? Então, a minha relação com questão de morrer nunca foi assim tão legal, não. Então, qualquer coisa que eu faço, né, que na verdade que eu evito de fazer para nem chegar perto disso, eu tô fazendo porque de fato é uma relação assim um pouco tóxica da minha parte, né? Mas eu acho que isso é bem comum assim no geral. Então eu tenho uma relação assim um pouco, tenho dificuldade assim de pensar nisso, tá? E então qualquer coisa que me faça ter essa sensação, obviamente vai me gerar um certo desespero, né? Gerava, na verdade, um certo desespero. E, cara, a minha primeira lembrança, assim, sobre isso, assim, depois da vida adulta, veio já na pandemia, né? E eu acho que não só comigo também, a pandemia foi um período aí bem difícil para muitas pessoas. E foi o período em que eu tava com o meu maior peso, sabe? E como vocês já sabem, né? Essa relação minha com o peso sempre foi uma dificuldade, é uma dificuldade ainda até hoje. E foi o meu maior peso, eu tive o meu maior peso assim no auge da pandemia, 2020, 2021. Então, comia muito, né? E aquilo ali era uma questão pra mim, sabe? Tipo assim, porque eu, ao mesmo tempo que eu sabia que eu precisava, né, emagrecer perante a saúde, era difícil ainda assim seguir esse caminho, né? Então qualquer coisa que acontecia comigo naquele período eu sempre ficava hipervigilante, sabe? Eu lembro que teve um período da pandemia que eu fiquei lá na minha cidade, né? Eu sou de Janaúba, Minas Gerais, fiquei lá na minha cidade, na casa da minha mãe. Eu lembro que qualquer coisinha meu coração começava a acelerar, tipo assim, eu almoçava e depois do almoço eu ficava hipervigilante, assim, com as minhas reações no corpo, assim, sabe? Tipo assim, acabou de almoçar, tô percebendo se meu coração tá batendo, tá ligado? Eu ficava bem hipervigilante, preocupado, sabe? Tipo assim, eu ficava pensando, mano, será que eu vou ter um infarto daqui a pouco? Será que vai acontecer alguma coisa aqui? E isso era, tipo assim, com muita frequência. E durou, assim, alguns meses essa questão, sabe? Eu lembro que na época eu não tinha ainda o smartwatch, ainda bem que eu não tinha. Mas eu lembro que eu baixei um aplicativo
que retornava, né, que mostrava os batimentos cardíacos quando você botava o dedo na câmera do celular. Doideira esse aplicativo. E eu lembro que eu baixei esse aplicativo, eu ficava vendo como que estavam meus batimentos o dia inteiro, tá ligado? O dia inteiro. De tempo em tempo eu ia lá, abria o aplicativo, colocava o dedo assim pra ver como é que estavam meus batimentos. E assim, foi uma situação assim, né? E eu evitava, inclusive, até de ficar cansado e tudo mais pra não acelerar meus batimentos, porque a qualquer momento, porque a qualquer momento eu achava que eu poderia ter um piripaque ali e morrer, tá ligado? E, cara, eu acho que essas sensações, eu acho que, no meu caso, né, eu carreguei um pouco, assim, de vivências de família, porque a minha mãe também é um pouco assim, eu acho que não tão quanto eu fiquei, mas minha mãe também é um pouco preocupada, assim, com essas coisas, e meu pai também, ele sempre viaja em algum cenário, sabe? Acho que não vale a pena aqui, porque eu não, para não expor, coitado dos meus pais, mas meu pai sempre teve essa questão assim de começar a aumentar alguns cenários, até criar alguns cenários assim que não existem. Então eu talvez tendo essas referências, acabei que eu adicionei na minha vida. E, cara, esse período, desse período da pandemia, eu ficava ali bem hipervigilante, o que que tá acontecendo comigo. Eu lembro, olha que doideira, velho, olha como é que a cabeça funciona. Eu lembro que em alguns momentos eu acordava assim de manhã, né? Eu acordava e eu. Isso aí é até engraçado. Eu acordava e não sentia meu coração batendo, só que, tipo, eu tô acordado. Aí eu ia lá, abria o aplicativo. E via se meu coração tava batendo. Véi, isso era tipo 2020, 2021. Eu já tinha meus 24 anos, sabe? Tipo assim, loucura demais da conta. Na verdade, até mais. Eu já tinha meus 25, né? Talvez 24, 25 anos. Então, loucura, loucura, loucura. E eu ficava nessa hipervigilância, né? Essa parte da pandemia, essas coisas, né, duraram até eu começar a emagrecer. Depois que comecei a emagrecer, aí eu fui ficando mais tranquilo, porque na pandemia eu perdi 20 quilos durante a pandemia, né? Eu cheguei no meu maior peso e depois eu consegui perder 20 quilos. Aí nessa perca eu já comecei a ficar mais tranquilo, né? Na época eu dançava muito, dança solo. Aí eu comecei a fazer mais exercício também. Então as coisas começaram a ficarem mais tranquilas, eu comecei a ficar menos ansioso com essa situação, até que um dado momento passou. Nessa época, nesse período específico, eu não estava fazendo terapia, eu acho. Eu acho que eu não estava fazendo terapia, então foi uma coisa que eu tive que lidar eu comigo mesmo ali. Foi um período que eu tava sem a terapia, um período curto que eu tive ali. E o segundo momento, e esse é o momento assim mais chave, assim, mais crítico, né? Dessa situação de catastrofização, foi já no final de 2022. Aí é preciso contextualizar também o cenário, né? O momento da minha vida, o que estava acontecendo na minha vida naquele momento. Em setembro de 2022, no mês de setembro, eu tive um período de treinos, porque foi o período que eu fiz o meu primeiro exame de forró pro último nível, né, que é o nível da vermelha. Eu sei que tem muitos forrozeiros aí escutando, então foi o meu primeiro exame ali. E esse período me botou numa carga de estresse muito grande, né? Era um período em que eu não estava bem comigo mesmo, no geral. Eu tinha perdido, né, os 20 quilos. Eu acabei engordando uma maioria de novo depois, então aquele período ali eu já estava um pouco mais gordo, isso era um ponto de incômodo para mim. Eu tava num momento assim meio de estresse, era um momento que a gente tinha acabado de voltar às atividades assim mais normais, né? Um momento ali de pandemia que estava começando a diminuir os casos e mortes da Covid. Mas eu tava assim, me sentindo meio que sobrecarregado e com os treinos, né, que eu passei no pré-exame, a gente treina para poder fazer o exame da vermelha, o último nível, né, do forró. E com os treinos eu comecei a ficar um pouco sobrecarregado, né, treinava muita noite, eu fiquei com algumas cargas de estresse. E normalmente, né, normalmente quando a gente entra num limite, né, dessas questões de estresse, né, e se sente assim um pouco sobrecarregado, normalmente o corpo reage. E eu tive muitas reações. E como eu falei com vocês, não tendo muito essas vivências, né, de passar mal e tudo mais, eu comecei a viajar nessas reações. Então,
após setembro ali de 2022, eu comecei a ter refluxo, eu comecei a ter sensações de gastrite, né, no estômago, comecei a ter dor de cabeça constantemente. Foi a primeira vez que eu tive sinusite na minha vida. Nunca tinha tido sinusite, foi a primeira e a única vez, inclusive, que eu tive sinusite na minha vida. Essas coisas nunca tinham chegado até mim, né? Eu sempre fui, apesar de ter sido ser gordo por muito tempo, eu sempre fui uma pessoa muito saudável nesse sentido. Eu sempre fui muito ativo, né? Eu nunca tive nenhum tipo de dasites, por exemplo. Eu nunca tive bronquite, rinite, nada dessas coisas, sinusite. Então foi a primeira vez que eu tive sinusite na minha vida. Só que eu não sabia o que que era a sensação. Então para mim era tudo novidade. Então cada coisa que ia acontecendo era uma preocupação diferente. Por exemplo, da primeira vez que eu senti o refluxo, né, esse refluxo e sensações de gastrite, né, azia na barriga, quando estava no período ali de finzinho de pandemia, o refluxo ele faz a garganta ficar, né, meio zoada, né, fica meio tampada, um negócio assim. E eu liguei que de primeiro momento era Covid, sabe? Aí eu fiz teste, aí não era Covid, ainda bem. Só que isso não passava, e eu ia em médico e de primeiro momento assim, a gente não conseguia identificar, eu fiz consulta online, também não consegui identificar. Então, esses sintomas pós-estresse começaram a me tirar um pouco a minha paz. Então, esses primeiros sintomas, né, de gastrite e tudo mais, já foi o primeiro ponto. Eu fui no médico, a gente viu que era relacionado a refluxo, aí ele pediu pra. Me fez medo pra caramba, ele falou que se eu não cuidasse ia acontecer uma úlcera, e de úlcera poderia até vir câncer. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí eu entrei nesse rolê, inclusive medo de morte é o que mais me faz ter foco também até, em qualquer coisa. Eu tenho que mudar isso com certeza, mas uma das coisas que me faz ter mais foco. Então, comecei a trabalhar isso. Só que isso foi reverberando em outras coisas. Eu comecei a ficar hipervigilante de novo. Ficava validando os batimentos cardíacos. Qualquer coisinha que acontecesse no meu braço, tipo, algum tremelique, alguma coisa de dormência, eu achava que era algum princípio de AVC. Olha que doideira, velho. E eu lembro nessa época, galera, que eu gastei assim horrores com o médico. Eu tinha plano de saúde, só que toda vez que eu tentava marcar algo pelo plano, demorava muito para poder, né, a data de agenda era muito distante do momento que eu estava marcando. Então eu gastei muito com consulta particular, tipo, muito mesmo, num período assim de meses assim, gastando com consulta particular. Eu lembro que eu fui no neurologista, ele pediu tomografia, aí essa tomografia eu fiz duas vezes para ter certeza de fato, porque eu quis, tá? Eu fiz uma vez pelo plano e outra vez particular, porque para mim alguma coisa tinha e eu não queria acreditar nas respostas dos exames que não tinham nada, sabe? Então fiz tomografia também, fiz um teste esquisitaço e doido demais para ver se eu tinha alguma coisa de resquício de AVC, uns testes bem esquisitos, é bem torturante assim, na verdade, eu achei. Bota água no ouvido, né? Se alguém for médico aí e quiser falar sobre, pode ficar à vontade. Colocava água no ouvido, fazia uns testes lá de ficar tonto, de ver se a luz tá batendo ali, se não tá. Torturante, velho, torturante. E foram meses, assim, catastrofizando coisas que eram só coisas da minha cabeça, tá ligado? E nesse período eu tava fazendo terapia e eu gastei também muito mais com terapia porque eu comecei a fazer muitas sessões de urgência, sabe? Então foi uma junção de tudo. Eu gastando muito com terapias extras, gastando muito com consultas que não tinha necessidade. E foi a primeira vez na minha vida também que eu tomei um remédio tarja preta. E eu fiquei muito triste. Muito triste mesmo. Quando eu comprei aquele remédio, eu nem sabia que precisava assinar para comprar remédio tarja preta. E eu assinei lá o negócio lá. Foi a primeira vez que o médico me passou. Era remédio para mente mesmo, né? Eu nem lembro o nome do remédio mais, mas foi a primeira e única vez que eu tomei na minha vida. E eu acho que nem precisava, porque eu acho, né, que nem fez tanto efeito assim, tanto é que eu nem terminei de tomar ele, eu devo ter tomado, sei lá, uns 3 comprimidos, e 3, 4 comprimidos e só. Mas entrei assim num nível de catástrofe gigantesca, porque pra mim, a qualquer momento eu morreria. E eu lembro que eu falava isso com a Júlia na terapia, e a Júlia falava assim, porque eu ficava muito ansioso, né? E a Júlia pedia pra eu respirar, pra acalmar, ela pedia pra eu fazer
é, algumas coisas em casa mesmo, por exemplo, depois que eu terminasse de trabalhar, eu morava sozinho já nessa época, eu colocava luz baixa em casa, colocava uma música qualquer que eu gostasse, uma música mais tranquila, e ficava ali prestando atenção, respirando tranquilo, né? Pensando na vida também. Arrumasse algumas coisas que fizessem me tranquilizar enquanto aquela catástrofe, né? Mas todo santo dia eu sempre achava que ia acontecer algo. Eu lembro que um dia eu acordei, eu tava com um zumbido no ouvido, aí eu ia lá e pesquisava no Google, zumbido no ouvido, o que pode ser? Aí tinha lá coisas de boas, aí eu sempre focava no, pode ser princípio de AVC, por exemplo. Então, esse é um outro ponto também importante, tá? Foi uma coisa também que eu aprendi nesse processo, que eu falava isso com a Júlia, com a minha psicóloga, e ela falava comigo assim, Jean, mas aqui, se você pesquisar tudo que você for colocar no Google, você vai morrer daqui a pouco mesmo, né? Então, relaxa, não acha, é importante que você consiga identificar e tratar isso no médico, o médico pode dar a resposta ideal e certeira, né? Mas se você começar a pesquisar no Google, você vai entrar no limbo que vai ser um limbo sem fim aí. Então, calma, relaxa, não pesquisa, tenta prestar atenção no que você está sentindo, né? Presta atenção, racionaliza as coisas. Isso era um ponto importante também. Comecei a racionalizar tudo o que estava acontecendo para eu não entrar no modo desespero, né? Isso aí foi depois de muito tempo, tá? Não foi tão rápido assim, não. Mas eu comecei a racionalizar as coisas, tipo assim, eu começava a sentir alguma coisa no braço, falei assim, vamos pensar nisso aqui. Será que não é porque ele estava no modo X e isso faz com que o braço fique um pouco mais assim? Ou começava a sentir uma dor de cabeça esquisita? Eu falei assim, não, mas será que não é, sei lá, porque eu tomei pouca água hoje, porque eu andei no sol? Eu começava a racionalizar as coisas para eu não entrar no modo desespero. E isso me ajudou muito nesse período, sabe? E cara, quando eu olho para esse período atualmente, eu acho até engraçado, porque como que pode a nossa mente viajar tanto assim e a gente começar a achar que esse cenário de fato pode acontecer? Olha que loucura! Isso é uma loucura para mim, sabe? Então a gente começa a entrar nesse limbo de pensamento, né? E aí é uma informação que eu tô tirando assim do meu sovaco, que talvez isso só nos prejudique e a gente começa a ficar um pouco mais ansioso, né? Eu acho, tá? Que eu nunca tive crise de ansiedade em si ou alguma coisa do tipo, ou eu devo ter tido, sei lá, uma, duas vezes no máximo. Talvez o mais próximo que eu cheguei disso, ou se realmente eu tive, foi exatamente nesse período. E um outro ponto aqui importante, eu chorei poucas vezes em terapia. E nesses 8 anos de terapia, eu chorei poucas vezes. 3 ou 4 vezes. E esse foi um período em que eu, que eu chorei bastante, assim, em uma terapia específica sobre isso, porque eu não tava aguentando mais, eu achava que eu ia morrer todos os dias, que eu ia ter AVC todos os dias. Eu lembro que quando eu tive a sensação de sinusite, né, que é muito estranha, fica tudo congestionado no nariz e testa, aquela sensação esquisita, eu achava que estava acontecendo alguma coisa, eu ficava com hipervigilância no meu braço. Qualquer coisinha que eu sentia no meu braço, eu achava que, que ia acontecer uma catástrofe gigantesca. Foi muito horrível, velho, esse período. Durou um tempinho, né? Eu tive que ter um. Esse período também eu tava trabalhando bastante, então eu tive que ter um tempo a mais pra mim também. Então, é, era um período também que eu me botei pra emagrecer assim muito, porque eu sabia que se eu tivesse magro eu ia ficar um pouco mais tranquilo. Então, eu emagreci também de novo, né? Mais uma vez. Emagreci de novo, então foi começando a ficar mais tranquilo. Fiquei com um foco gigantesco em não morrer. E eu fui ficando assim mais tranquilo ao ponto, mas eu acho que o que mais me ajudou nesse período foi de fato tentar racionalizar as coisas. Qualquer tipo de desespero que a gente tem, né, que eu tive, só me prejudicou. Só me prejudicou. Então, se eu começava a desesperar, eu queria caçar formas de de colocar aquilo que eu estava pensando como uma verdade e ao mesmo tempo querendo que aquilo acabasse logo. Então, eu ia fazer consulta particular, eu fazia consulta online, eu ia lá fazer tomografia do cérebro para ver se tinha alguma coisa, eu ia lá tirar sangue, caçava consulta para fazer a rodo, fui em vários tipos de médico
que eu nem... Foi a primeira vez também que eu precisei que eu tive que fazer negócio lá do refluxo, enfia um negócio aqui no seu nariz e para ver como é que tá lá dentro, né? Então foi a primeira vez também que eu precisei de algo que envolvesse anestesia. Foi a primeira vez também que eu fiz endoscopia também. Eu nunca tinha tomado anestesia na minha vida. Eu tomei, né, que é bem de boas, eu sei, o do nariz é xilocaína, que eu acho que chama, né, que é bem local e tudo mais. Foi a primeira vez de várias coisas, foi a primeira vez que eu tomei anestesia e foi uma sensação, assim, bem legal, inclusive, pós-anestesia. Então foi a primeira vez de muitas coisas, assim, da minha vida, nesse tipo de catástrofe que eu acho que eu não gostaria de ter passado, né? Mas assim, faz parte. E eu acho que a mensagem aqui para mim mesmo e para você também que se identifica é que, primeiro momento, busque racionalizar as coisas. Racionaliza, vê se as coisas que você tá pensando faz sentido. Tipo, faz sentido eu tá achando que eu tô tendo um AVC, sabe? Nesse período eu comecei a pesquisar muito sobre os sintomas, né? Aí eu percebi, diante de algumas pesquisas, que a dor de cabeça nem costuma ser o sintoma assim, mais grave de início, né? Tem outros sintomas também. Aí eu comecei a pensar nisso, né? Eu comecei a viajar nisso, a tentar racionalizar as coisas que estão acontecendo, né? Por que que eu tô tendo dor de cabeça? Por que que eu tô sentindo isso no braço? Às vezes eu nem tava sentindo, mas a minha cabeça fazia com que eu sentisse aquilo. A cabeça é um trem de doido, velho. Não tem jeito, não tem jeito. Mas, de fato, racionalizar as coisas bota essas situações na nossa mão. A gente costuma ter mais controle quando a gente racionaliza. Isso é um aprendizado que eu tive, e é um aprendizado, né? O racionalizar é um aprendizado que eu tenho não só para esse tipo de situação, desse tipo de cenário de catastrofizar, mas também para outros âmbitos da minha vida, né? De quando alguma coisa tende a sair fora do controle, eu respiro e começo a racionalizar o que que eu tenho agora e o que que eu posso fazer, né? Mas isso a gente pode ver num próximo episódio, tá bom? Mas é isso, eu fui especialista em pior cenário em algum momento. E você? Você se identifica com isso? Deixe nos comentários. Eu sei que a catástrofe. Eu tenho uma amiga que, quando eu falei isso com ela uma vez, ela falou assim: Nossa, eu tenho isso também. Como se fosse uma parada, tipo, uma doença, né? Nossa, eu também tenho isso. E se você se sente assim, se você acha que você desespera, catastrofiza muito as coisas, dá ideia, vamos trocar ideia. Deixe nos comentários, compartilhe. Mas catastrofizar talvez seja um dos momentos assim que pode gerar mais ansiedade na nossa vida, que foi o meu caso. Beleza? É isso. Mais um episódio aí pra vocês, mais um episódio feito. Pense em racionalizar sempre, hein? Olha só, me siga lá nas redes sociais de novo, @GeanAnjos, @FuiTerapia. Vamos trocar ideia, me manda mensagem caso você queira para trocar ideia sobre os assuntos. Estou muito feliz com o engajamento do episódio. Continue assistindo, continue compartilhando, engajando. E é isso, tá? Valeu demais. Tamo junto e fui!